Boa noite. Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, Alzira, Lília. Sejam bem-vindas. Boa noite, Regina. Desculpem, tive um atraso, né? Na live. Boa noite, Andréia, Andresa. Comentem aí pra mim, quanto tempo de pós vocês estão, meninas? Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma live. 3 meses, 100 dias, 1 ano. Boa noite, Miriam. 58 dias. Isso aí. Quem tá com a barriga chapada, meninas? Quem tá aí? Completo 3 meses amanhã, 35 dias. Coisa boa. Bom, vamos lá, vamos começar então a nossa live. Neia, 6 meses. Não consegui assistir nenhum dia. Vamos lá, meninas, olha, estou com 4 meses, abdominoplastia. Sejam muito bem-vindas a essa live. Eu sou Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta. E aqui nas minhas redes sociais, eu ajudo as mulheres que fizeram abdominoplastia, lipoaspiração, a ter e manter a barriga chapada depois da cirurgia plástica. E essa é uma live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento, para a nossa semana Barriga Chapada. Essa é a nossa quinta live. Quinta live? Gente, mas tá voando. Quinta live de uma sequência de 10 lives para nossa semana Barriga Chapada, que vai acontecer no dia 2 de junho, do dia 2 de junho ao dia 8 de junho. E o que é essa semana Barriga Chapada? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai entender o único caminho que vai levar você a ter a barriga chapada após a sua cirurgia plástica. Serão aulas exclusivas só para quem estiver no nosso grupo de WhatsApp. Se você já está no nosso grupo, você vai receber todos os links por ali, todas as informações. Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp para receber as notificações do evento, é só digitar aqui a palavra MBC, que você vai receber no seu direct o link para você entrar para o nosso evento, ok? E o que é essa semana, né? Por que eu faço a semana Barriga Chapada? Para você entender e acreditar que também é possível para você. Independente do tempo de cirurgia que você esteja, independente da sua condição, mesmo se você tem 1 ano de cirurgia plástica, eu tive várias alunas e pacientes que saíram de uma condição de barriga estufada para uma barriga chapada. A Luciana tinha muitas fibroses que atrapalhava o processo de cicatrização dela. A Michele, que tinha um ovo na barriga, e é uma condição super comum, eu falo disso dentro do método, dentro da metodologia, né, da semana, barriga chapada. Então, essas condições, barriga inchada, estômago alto, muitas vezes a gente tem uma pochete embaixo, ali próxima do umbigo, próxima da cicatriz. Então, todas essas condições são reversíveis, né? E eu trago isso nessa semana Barriga Chapada. Eu quero que vocês entendam, é uma semana gratuita, online, para vocês aprenderem e entenderem que também é possível para vocês, para quem está nessa mesma situação.
ok? E depois, no dia, a semana barriga chapada vai acontecer no dia 2 ao dia 8, inchaço, exatamente, barriga inchada, estômago alto, sensação de repuxamento, que mais, gente, que vocês sentem? Parece uma pochete, é isso aí, Alzira, minha pochete está na cicatriz. Então, existe uma metodologia que eu vou trazer para vocês dentro da semana barriga chapada, para vocês entenderem como que você pode e é possível sair dessa condição que você está de insatisfação da cirurgia para ter uma barriga chapada, como já aconteceu com centenas de alunas e pacientes minhas, ok? Depois da semana barriga chapada, a semana termina no dia 8 de junho. No dia 9 de junho eu vou abrir as vagas para o meu curso pago, que é o Método Barriga Chapada, onde eu vou entregar para vocês a metodologia dos exercícios personalizados, que não vão atrapalhar a cicatrização, muito pelo contrário, que ajudam, né, e promovem o processo de cicatrização e, ao mesmo tempo, fortalece a musculatura profunda do seu abdômen. Então, dentro da metodologia, nós temos os treinos personalizados em cada momento ali do seu pós-operatório. Nós temos um acompanhamento semanal, eu estou sempre em contato com as minhas alunas, as minhas pacientes, porque eu prezo muito pelo resultado de vocês. Então, assim que a minha aluna entra no método, eu vou explicar todo o passo a passo dentro da nossa semana. Então, eu tenho esse acompanhamento com vocês por um ano. E essa semana, a metodologia dentro da plataforma, dentro do MBC, é um acompanhamento que eu vou fazer com vocês semanalmente, ok? Toda semana nós temos encontros para, além de tirar dúvidas, treinarmos juntas, eu fazer todas as correções. Então eu tenho um acompanhamento. As vagas do MBC são limitadas, porque eu preciso, né, essa personalidade com vocês. Eu acompanho, eu prezo muito pelo resultado de vocês. Então as vagas do MBC são vagas limitadas e eu quero realmente pessoas que estejam comprometidas a fazerem e terem o resultado desejado, ok? Então, dentro da metodologia, no dia 9, nós vamos abrir as vagas para o meu método. Antes disso, nós não vamos abrir as vagas, ok? Quem receber boleto, hoje eu recebi no direct uma pessoa que recebeu um boleto dizendo em nosso nome que é do método barriga chapada. E não é. Se vocês têm dúvida com relação a se receberem algum link, manda pra mim no direct, tá? Pra gente confirmar. Mas já adianto para todas vocês que as inscrições só vão abrir no dia 9 de junho, tá? No dia 9 de junho. Antes, nós não mandamos nem link no privado, nem link no direct, nada disso, para vocês fazerem nenhuma compra e nenhum sorteio, tá? Combinado? Vão mandando para mim, meninas, o tempo de cirurgia e a cirurgia que vocês têm, porque eu vou direcionando, né, a live ali com relação a dúvidas de vocês. Hoje a nossa live é a live de número 5 de uma sequência de 10 lives de aquecimento para nossa semana. Nessa live de hoje, o tema da nossa live de hoje é quais são os exercícios que podem arrebentar os pontos da sua diástase, os pontos da abdominoplastia. Será que é possível arrebentar os pontos? Será que todos os exercícios são liberados no pós-operatório? Porque muitas vezes o médico libera vocês para atividade física e aí vem a grande questão, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer dentro das condições que eu estou? Seja no início do pós-operatório, seja mais tardio de pós-operatório. Eu tenho pessoas que já estavam nas lives, que estão acompanhando as lives, que tem 1 ano de cirurgia e até hoje não conseguiu trabalhar o abdômen por medo, por insegurança, né? Então eu quero trazer esse assunto aqui para vocês
terem mais consciência do né, o que é interessante ser feito no pós-operatório para preservar os pontos da cirurgia e o que vocês devem evitar de qualquer jeito para vocês não arrebentarem os pontos, quando você tem um exercício errado, quando você faz um exercício errado ali, você corre o risco, né, de abrir os pontos, de machucar mais o músculo. Quem tem hérnia, né, eu vi vocês comentando aqui, fizeram cirurgia de hérnia, vocês morrem de medo de voltar a hérnia umbilical, né, a hérnia inguinal. Então, eu vou falar aqui pra vocês direitinho sobre esses temas, ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Ao final da live, eu vou responder algumas dúvidas de vocês, tá bom? Podem me mandando as perguntas, o caso de vocês, a história de vocês, que eu adoro saber. Eu fiz tal cirurgia, eu já tô com tanto tempo. E aí, ao final da live, a gente vai responder. Eu vou responder vocês, tá bom? Meninas, vamos lá. Quando a gente faz a cirurgia plástica, o primeiro momento ali da cirurgia plástica, né? A primeira orientação que nós temos é o quê? É o repouso, né? É o repouso. Quando a gente precisa de um repouso, mas, no entanto, nós precisamos começar uns exercícios específicos também. Então, o que eu quero trazer para vocês? Existe o repouso da cirurgia e existe o movimento que precisa ser feito. O repouso não pode ser absoluto, tá? Isso eu tô falando em todas as cirurgias, em todos os tipos de cirurgia, não é só na abdominoplastia, não é só na lipoaspiração. Toda cirurgia precisa de um repouso no início, mas sempre há um movimento, um exercício que vai acelerar o processo de cicatrização e fazer você recuperar mais rápido e melhor, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui a ordem, porque eu sei que tem pessoas aqui na live de várias etapas, né, de cirurgia plástica. Tem gente que tá bem no início e tem gente que já passou de 1 ano de cirurgia, tá? Vamos lá, no início do pós-operatório, além das compressões e além da imobilidade que vocês têm, imagina o abdômen de vocês, vamos focar aqui no abdômen, para vocês entenderem. Quando você tem uma abdominoplastia, por exemplo, que você fecha diástase, você tá com uma barriga mais larga antes da cirurgia, e quando você sai do bloco cirúrgico, você tem uma diminuição da cintura abdominal. Isso é natural e é o que nós buscamos, né, na cirurgia ali quando fecha a diástase. Só que, se a gente parar para pensar, o nosso músculo é o mesmo. Então, o mesmo músculo de antes da cirurgia é o mesmo músculo depois da cirurgia. O seu músculo é o mesmo. Você não trabalhou ele. Apesar do médico ter fechado a diástase, ter aproximado os pontos, a musculatura, ele não fortalece, tá? Ele não fortalece. Por isso que você sai da cirurgia muito maravilhosa e depois de 3, 4 meses a barriga começa a estufar. Porque não é uma questão somente da cirurgia que precisa de atenção, tá? É uma questão muscular também. Então, eu sempre vou trazer para vocês essa parte muscular que é extremamente importante para vocês terem um resultado da cirurgia plástica. Sabe aquele antes e depois que o médico coloca lá? Tem o antes e o depois de vocês, do imediato. Aquele depois de 3, 4 meses, ele não é exatamente aquele depois, né? Porque agora a gente tem outros fatores envolvidos. Então, entendam que quando vocês fazem a cirurgia plástica, no início ali do pós-operatório, vocês estão com tala, macaquinho, tape, espuma, tá tudo muito bem apertadinho. Nesse momento, o médico sugere repouso.
Só que não é um repouso absoluto, tá? Nesse repouso, o que é importante com relação à mobilidade? Primeira coisa, a mais importante de todas as coisas é a respiração. O músculo diafragma, ele é um músculo que fica embaixo das costelas, tá? Ele tá lá embaixo, escondidinho, que é o músculo responsável pela nossa respiração. Sabe quando a gente faz uma inspiração profunda? É esse músculo que está trabalhando para que isso aconteça, ok? Quando você tem um abdômen assim e você vai para a cirurgia e o abdômen sai da cirurgia assim, ele sai muito menor, como que fica a sua questão muscular do diafragma? Ele estava acostumado com uma barriga assim, de repente ele está assim. Aí quando você vai respirar, tá tudo muito apertado lá dentro, né? Então tá tudo assim, é aquela respiração mais curtinha. Aquela respiração mais curtinha, ela é ruim para nossa cicatrização. A gente precisa ter uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Os músculos responsáveis pela expiração, ou seja, quando a gente solta o ar, são os músculos abdominais. Então, querendo ou não, a gente, ao respirar, estamos trabalhando os músculos abdominais. Tanto o músculo respiratório na inspiração, quanto o músculo expiratório, que são os músculos abdominais, é onde a musculatura do diafragma relaxa, e aí vem a contração dos músculos profundos do abdômen. Luciana, posso fazer... Isso eu tô falando no início, tá? Então, assim, ó, início de pós-operatório, a respiração, os exercícios da respiração são fundamentais para você não só melhorar o seu pós-operatório, mas já começar a trabalhar a mobilidade abdominal. Para que lá na frente, quando você tiver com 2, 3 meses de pós-operatório, você já está com essa musculatura mais preparada para tirar o macaquinho e começar a trabalhar os músculos, ok? Até aqui, nessa primeira etapa, a respiração é extremamente importante. Respiração e mobilidade, caminhadinha, o médico sempre fala, dá uma andada, né? Movimenta, tem exercícios que você pode fazer na cama, tá? Que já vai te ajudar muito. Exercícios que você pode fazer deitada. Exercícios que você pode fazer para melhorar a dor na coluna. Então, movimentos específicos no pós-operatório imediato são muito benéficos para você conseguir passar por esse pós-operatório mais rápido e com menos dor. Quando você tira o macaquinho, em torno de 2 a 3 meses, você começa a olhar ali no espelho e ver que a sua barriga começou a ficar ali, né, um pouco estufada. Quando isso acontece, normalmente tem várias coisas associadas a esse estufamento abdominal. E a principal dela é a fraqueza dos músculos profundos do seu abdômen, que estava em repouso antes, no primeiro momento de 0 a 3 meses, você tem uma musculatura em repouso muitas vezes. Porque a maioria dos médicos, né, a maioria das recomendações é repouso. Agora já tem uma onda dos médicos falar, não, agora movimenta, quanto mais você movimentar, mais rápido. O nosso corpo, gente, ele foi feito para movimentar, tá? Ele foi feito para movimentar. Então, quando a gente fica muito tempo parado, ele começa a atrofiar, ou seja, ele começa a perder força, ele começa a diminuir de tamanho, né? Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando alguém quebra o braço e coloca o gesso e fica 1 mês com o gesso, quando tira o gesso, o braço não afina, não tá mais fino, porque ele perde força,
tô falando do braço, ele perde aquele tônus, né, muscular, ele perde aquilo, fica mais fraco e demora um pouquinho para voltar aos movimentos, a fortalecer novamente. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo no início do pós-operatório, existe exercícios que você realizando especificamente respiratórios, de mobilidade, até mesmo de fortalecimento, até mesmo na cama, que você já pode fazer, já vão ajudar você num processo de recuperação dali pra frente. Independente do tempo, gente, fez cirurgia, já tem coisa para fazer. Já tem exercícios de mobilidade, já tem exercícios de membros inferiores, das pernas para fazer. E nada muito agressivo. Então é tudo muito para ajudar vocês a recuperarem mais rápido, a passar mais rápido pelo processo da cirurgia plástica, pelo pós-operatório. Porque qual que é a minha maior função aqui com vocês? É fazer vocês saírem do pós-operatório mais rápido e chegarem a um resultado estético da barriga chapada mais rápido, independente do tempo de cirurgia que vocês estão, ok? Tem gente que tá no início, tem gente que tá lá na frente, que já passou pelo pós-operatório. Independente, a musculatura precisa ser trabalhada e ponto, tá? Então esse é o primeiro passo. Quando você começa a tirar macaquinho e fechou diástase e tá cheia de pontos lá dentro do seu abdômen, existem alguns cuidados que nós precisamos ter no pós-operatório com relação aos pontos da cirurgia plástica. Quais são esses cuidados? Quando o médico, em torno de 3 meses, você vai a um retorno, ou às vezes até antes disso, ele já muitas vezes te libera para fazer um exercício. Ele fala assim, olha, começa com mais leve e depois vai para academia, né, e tal. 100% das orientações dos médicos são assim, né, faz isso, depois vai para academia e tal. Mas, assim, eu desconheço, com toda a minha experiência, assim, de consultório, de online aqui, eu desconheço uma pessoa que foi para academia e conseguiu trabalhar os músculos abdominais. Então, o abdômen da cirurgia plástica, você vai lá na academia, você faz braço, você faz perna e precisa fazer, né? A gente precisa porque a gente fica muito tempo parado, mas a musculatura abdominal ninguém faz. Porque morre de medo morre de medo dos pontos abrirem. E o que eu quero trazer para vocês é que pode sim sofrer com exercícios de alta intensidade. Então, por exemplo, temos lá o abdominal convencional. Para mim, o abdominal convencional de academia é extremamente contraindicado em pós-operatório. Vou explicar o porquê. Nós temos camadas musculares dentro do nosso abdômen, 4 camadas, e o médico fecha a diástase lá em cima, só na primeira camada. Lá embaixo nós temos outras camadas musculares que estão extremamente fracas, tá? Fraquíssimas. Imagina, 3 meses sem fazer nada. Muitas de vocês estão com 6 meses e não fez nada ainda do abdômen. Muitas de vocês está com 1 ano e ainda não fez nada, tá? Então imagina, quanto mais tempo sem atividade abdominal, pior é. Mais fraco vai ficando o nosso músculo abdominal. Os exercícios de academia, o que eles fazem? Eles aumentam a pressão intraabdominal. O que significa isso, Luciana? Eu vou desenhar na minha barriga como que o médico faz para vocês entenderem como que funcionam os pontos da abdominoplastia. Vamos lá, para vocês entenderem o porquê de não fazer o exercício que vai aumentar a pressão ali. Então, olha só. Quando você faz uma cirurgia plástica, abdominoplastia, o médico, ele vem aqui de cima
e ele faz os pontos aqui, ó. Ele faz só isso aqui, gente, ó, fechar diástase. É só isso daqui, tá? Ó. Fechou toda a diástase. Só que o nosso abdômen tem muitos outros músculos. Tem esse que ele fechou, tem esse lateral, embaixo dele tem outro e lá embaixo tem o transverso, que forma uma cinta, que é a nossa cinta muscular natural. Quando você faz a academia, os exercícios abdominais de academia, o que acontece aqui? Você vai ter uma aproximação da costela com o quadril, não é? Aproximei. O que está acontecendo aqui com o meu ponto? A sua barriga está fraca. Imagina, é porque vou soltar a barriga aqui para simular uma barriga pós tirando o macaquinho ali, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó, barriga solta, né? Um pouco ali solta. Tirei o macaquinho. Médico liberou para academia. Vou para academia. Começa a fazer abdominal. Olha aqui. O que o abdominal faz? Estufa aqui. Por quê? Porque lá dentro os músculos profundos estão fracos. E fica normal. Então você vai e tem aumento da pressão aqui intraabdominal. Quando você aumenta a pressão dentro do abdômen, você força esses pontos, você empurra esses pontos para frente. Da mesma forma como a cicatriz da abdominoplastia, que é aqui embaixo. A cicatriz da abdominoplastia, quando você empurra o abdômen para frente, você empurra a cicatriz para frente também. Então, eu, Luciana, contraindico exercícios de academia, de abdominais de academia, que vão aumentar a pressão dentro do seu abdômen. Por quê? Porque eles vão sobrecarregar os pontos da sua cirurgia, seja a aplicatura, seja a cicatriz da abdominoplastia, seja mini abdominoplastia. Teve cicatriz, aumentou a pressão dentro do abdômen, vai estufar a barriga. Primeiro que além de vai estufar a barriga, você vai sentir dor nos pontos. Muitas vezes tem dor na coluna. Tem dor na coluna. Por quê? A dor na coluna, ela é devido à fraqueza do músculo profundo. Porque ele forma uma cinta, né? Uma cinta do abdômen. Essa cinta, ela passa lá na coluna também. Então, quando a gente tem um cinturão muscular, né? Um músculo transverso do abdômen, que ele faz uma cinta ao redor da sua barriga e da sua coluna também. Quando ele está fraco e você força a sua barriga para frente, a sua coluna está desprotegida, tá? Então, muito cuidado com os exercícios de alta intensidade abdominal. Principalmente quando você ainda não tem controle respiratório, você não tem controle corporal, consciência corporal, que é a minha principal fonte de trabalho dentro da metodologia. Eu entendo que quando eu trabalho postura, respiração, mobilidade, consciência corporal, eu preparo o meu corpo para qualquer tipo de exercício. Qualquer tipo de exercício. Eu trabalho com uma musculatura, eu faço uma musculatura mais forte, né? Eu trabalho a favor de fortalecer a musculatura profunda do abdômen. Para quê? Para melhorar a nossa postura, a sua postura, para melhorar a sua condição respiratória depois da cirurgia plástica, para melhorar a mobilidade
do pós-operatório, que eu sei que muitas vezes a gente fica com uma limitação de movimento da coluna, né? As laterais, muitas vezes a gente não consegue esticar, fica aquele desconforto. E isso, se não for trabalhado, ele vai perdurar por muito tempo, por meses. Eu tive uma aluna, ela falou assim, Lu, a minha barriga ficou tão fraca depois da abdominoplastia que eu não conseguia levantar da cadeira do dentista. E isso pra mim foi assim, eu acho que foi o ápice, né, da fraqueza pós-abdominoplastia. Ela falou assim, eu já tinha, meu abdômen não era já um abdômen muito forte, eu já não treinava tanto, mas quando eu fiz a cirurgia plástica, depois de meses, eu ainda não consigo trabalhar o meu músculo. E por isso ela entrou para metodologia. Então, assim, esse depoimento de que ela não conseguia levantar da cadeira do dentista, imagina o nível de fraqueza, né, da parede abdominal dela. Então, muito cuidado com os exercícios de alta pressão intraabdominal, que vão aumentar a pressão dentro do seu abdômen. Exercícios que não estão de acordo com a sua respiração. Então, eu preciso alinhar a minha respiração junto com a minha postura, junto com a minha consciência corporal, para eu conseguir realinhar o meu corpo e trabalhar a minha barriga de uma forma efetiva. E claro que o quanto antes a gente começar, melhor. Mas independente se você já tem 1 ano de cirurgia e ainda não se atentou, não teve esse conhecimento ainda, sempre é o momento de entrar. Sempre é o momento de começar a fazer o movimento certo. Quando a gente faz o movimento certo, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado, tá? E eu não sei se vocês já viram, as pessoas vão pra academia, né? As pessoas que já treinam muito tempo. Vocês já viram que a maioria das pessoas que treinam muito tempo na academia são muito fortes. Elas têm um abdômen forte, às vezes até trincadinho, mas a barriga tá estufada. Vocês já viram isso? A coluna tá toda com a lordose empurrando pra frente, a barriga toda estufadinha, mas ela é forte. Por quê? Os exercícios da academia não trabalham músculo profundo, tá? Não trabalha associado à respiração, por exemplo. Eu tive várias alunas que falaram assim, eu não sei que horas que eu puxo o ar, que horas que eu solto o ar na academia. Tô lá na academia? Tô na academia, tô fazendo braço, tô fazendo perna e deu. Não faço abdominal. Não dá pra fazer o abdominal. Porque sobrecarrega os pontos. Sobrecarrega ponto, você pode forçar os pontos da sua cirurgia plástica. Você pode afrouxar os pontos da sua cirurgia plástica, ou seja, os pontos estão aqui e quando você tem um estufamento abdominal, você empurra a barriga para frente, você relaxa os pontos que o médico fez. Porque muitas vezes, gente, são muitos músculos para ir contra os pontinhos do médico, entendeu? O ponto é muito pequeno. Então, um ponto, ele só vai segurar o músculo se o músculo estiver forte para segurar o ponto. Entende? Por isso que muitas vezes a barriga fica estufada, o estômago fica alto, fica aquela pochete, porque o ponto não está segurando. Você tem que trazer o abdômen para trás. Você tem que trabalhar o músculo profundo lá dentro para você trazer a barriga, para a barriga ficar chapada e os pontos ficarem bonitinhos ali do jeito que o médico fez. Por isso que na cirurgia plástica, né, lá no bloco cirúrgico, quando o médico termina, tá ótimo, tá do jeitinho que ele queria. Só que se você não trabalha o músculo depois, a barriga, o ponto não vai sustentar. Não há fio que aguente um músculo fraco. Não há. Isso daí é... O ponto, gente, apesar de ser vários pontos ali, lá de cima até embaixo, é um ponto muito pequeno perante as camadas musculares do abdômen.
tá? Então, é uma relação de força. Se eu tenho muita fraqueza da parede abdominal, de todos os músculos abdominais, a minha barriga vai relaxando, a minha coluna vai ficando para frente e os meus pontos que o médico fechou vai começando a soltar. Eu tive uma paciente no presencial que ela voltou algumas vezes pro bloco, pro médico refazer a cirurgia, e aconteceu exatamente isso. Os pontos dela não abriram por completo, mas eles estavam por um fio. Ou seja, o músculo reto abdominal, ele foi empurrado para frente pela fraqueza dos músculos profundos, empurrou a barriga para frente e os nozinhos que os médicos dão vão soltando mediante a força que a barriga faz para frente, entendeu? Então, por isso a importância de trazer o abdômen para o lugar. Como que a gente faz isso? Com fortalecimento da parede, da musculatura abdominal interna. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso eu falo até para tratamentos de pós-operatório, né? Se você tá depositando toda a sua expectativa numa drenagem, por exemplo, numa tecnologia, não vai resolver, tá? As técnicas, as tecnologias, elas ajudam você no pós-operatório. Mas a recuperação acontece de dentro do nosso corpo para fora. A cicatrização acontece de dentro para fora. Então, é imprescindível que a gente precisa trabalhar as musculaturas mais profundas para não ter isso. Não adianta você ficar lá fazendo drenagem, sua barriga vai continuar estufada, porque você não está trabalhando o músculo. Seu músculo não está forte para segurar a cirurgia, entende? Então, o músculo precisa ficar forte para segurar os pontos que o médico fez, e aí sim você ter um resultado satisfatório, que é, eu acho, que o desejo da maioria de vocês aqui, né? Então, com relação aos exercícios de academia, tem alguma de vocês, comenta aqui pra mim se tem alguma de vocês que estão fazendo academia. Já chegaram, né? O médico já liberou vocês pra academia. Tem alguma de vocês? Só pra eu saber. Tem alguém que tá fazendo academia? Que o médico já liberou? Ou outro exercício? Josi, você tá fazendo academia. E aí, Josi, me conta, você tá com quanto tempo de pós? O médico liberou, eu faço. Vocês que estão já fazendo academia, vocês fazem fortalecimento abdominal na academia? Alguém faz? Ou só faz braço e perna? Não faço abdômen, tenho medo, não faço. Não faço, só membros inferiores. Alzira não faz. É isso aí. Eu faço às vezes braço e perna. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com os exercícios que vocês aumentem a pressão dentro do abdômen. O abdômen dói. Faço braço e perna. É isso aí. Então, cuidado com os exercícios de alta pressão intraabdominal, ok? Isso, eu tô com 4 meses, faço academia, menos os exercícios abdominais. Perfeito. Meninas, eu vou começar a responder aqui vocês. Tô lendo as respostas. Vamos lá.
Para resumir, assim, com relação ao movimento, ao exercício, antes de começar a responder, né, as perguntas de vocês, vou falar da corrente também. Tem algumas meninas que estão fazendo corrente. Então nunca. Olha só, eu vou responder vocês, tá? Vamos lá. Essa é a nossa quinta live, né? De uma semana. Todo mundo aqui está participando do evento da semana da sequência de lives de aquecimento. Só para lembrar, a Semana Barriga Chapada vai ser um evento fechado que não vai acontecer aqui no Instagram, tá? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou explicar com mais detalhes sobre o pós-operatório, sobre os erros mais comuns que podem acometer a cirurgia de vocês, o que vocês precisam fazer, vou explicar sobre a metodologia que eu trabalho, apresentar para vocês e para vocês entenderem que é possível para qualquer uma de vocês sair de uma condição de barriga estufada para uma barriga chapada. Me conta aqui como vocês identificam a barriga de vocês hoje. Estufada, inchada, alto, pochete. Comenta pra mim aí, pra eu ver como que tá, pra eu saber, né, como que tá a barriga de vocês hoje. Quem já tá chapada, quem não tá chapada. Nesse evento, pra você receber as aulas do evento, você precisa estar dentro do nosso grupo do WhatsApp pra você entrar para o nosso programa, para nossa Semana Barriga Chapada, tá? Lá você vai conseguir o acesso às nossas aulas gratuitas e online do evento. Depois do evento da Semana Barriga Chapada, nós vamos abrir as vagas da próxima turma do Método Barriga Chapada. O Método Barriga Chapada é o meu curso pago, a gente vai abrir somente no dia 9 de junho. Tá? No dia 9 de junho. É onde eu entrego para vocês a metodologia, os exercícios personalizados e o meu acompanhamento semanal com vocês. Nós teremos as sessões de diagnóstico, sessões individuais e também o acompanhamento em grupo. Eu vou explicar todo o passo a passo direitinho como vai funcionar a metodologia dentro da nossa semana Barriga Chapada. Então, estejam conosco na nossa semana. Quem ainda não está dentro do grupo de WhatsApp, é só digitar MBC aqui nos comentários. Você vai receber o link no seu direct e aí você entra para o nosso grupo através do nosso link. Esse grupo de WhatsApp, meninas, é para vocês receberem as mensagens, as notificações do evento, os materiais complementares, tá? Ali não vou passar exercício dentro do curso. Nós vamos passar as notificações para vocês ficarem atentas ao evento. Então, a hora que liberar a primeira aula do evento, no dia 2 de junho, a gente já vai mandar o link para vocês dentro do grupo. Não vai ser aqui no Instagram, tá? E no dia 9 a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma. Me perguntaram aí se vai ser só no dia 9, não pode ser antes. Não, a gente fechou as inscrições mesmo, só vamos abrir no dia 9 de junho as inscrições. Por quê, gente? Porque eu tenho um acompanhamento com a turma passada, tá? Nós temos uma oferta especial para quem entra primeiro dentro da metodologia, então eu tenho um acompanhamento ali mais personalizado. Então eu não consigo abrir novas vagas antes desse período do dia 9, tá? Por questão de logística e de tempo também. E lembrando que, por causa desse acompanhamento, nós temos as nossas vagas são limitadas. Então, para você que tem interesse, entra no nosso grupo, para você não deixar passar as notificações. A gente vai abrir no dia 9, se eu não me engano, bem cedinho, às 7 horas da manhã, tá? Mas a gente vai passar as informações direitinho por ali, tá bom? Vamos responder as perguntas? Vamos lá. Já respondi uma, né, que é com relação ao... Olha como vocês se sentem, né? Barriga inchada, a minha está quase chapada, não tem estufamento ainda, 47 dias de abdominoplastia. Pois é, que ótimo, fico muito feliz. Só que você ainda está com o macaquinho? Não vale quem tá com o macaquinho, tá?
Quem tá com macaquinho tá roubando aqui na barriga chapada. Não vale barriga chapada de macaquinho. Quero barriga chapada sem macaquinho. Vocês precisam viver, gente. Ninguém quer ficar de macaquinho o resto da vida, né? Pelo amor de Deus. Agora, se você tá quase chapada sem macaquinho, aí é sucesso. Com 47 dias ainda, né? Com quantos dias de pós-abdominoplastia já pode fazer os exercícios que você vai passar? Você pode fazer em qualquer momento do seu pós. Ah, Lu, eu tô com 2 meses, eu tenho módulo de 2 meses. Ah, Lu, a partir de 3 meses, método barriga chapada. Tem todo o passo a passo ali dos exercícios para você não perder a sequência. É um exercício completo que você precisa seguir um passo a passo para você entender o exercício e começar a assistir às aulas e fazer as nossas aulas semanais também, que são ao vivo, tá? Nós temos a aula ao vivo semanal, justamente para eu falar com vocês, corrigir vocês, ver a demanda de vocês, o que está acontecendo, para a gente ir ajustando de forma mais individualizada possível o pós-operatório de cada uma, tá? Estou com 13 dias de lipoabdominoplastia. Me dê uma dica de como levantar da cama, por favor, please. Dou uma dica. Você vai dobrar o seu joelho, anota aí. Lipoabdominoplastia. Você vai precisar de alguém, tá? Se você não fez mama, né? Então vou dar uma dica, hein? Kátia, presta atenção. Imagina aqui que você tá deitada, com a perninha dobrada, né? Põe um travesseiro ali, um triângulo, aquela coisa toda. Você vai tirar as almofadas e vai deixar a perna dobrada. Depois que você tirou as almofadas, você vai virar o seu corpo de lado, na cama ainda. Vira o corpo de lado e apoia a mão na cama, a mão contralateral, empurra a cama e você senta de lado. Esse é a melhor forma para você sair da posição deitada para sentada, sem precisar muitas vezes de ninguém. Para você dormir, você pode colocar um travesseiro na lateral aqui, sabe, nas costas, para dar uma descansada. E não se preocupe que você não precisa ficar desse jeito na cama, tá? Você não precisa ficar com as pernas levantadas e sentada. Pode deitar um pouquinho e levantar só a perna. Isso aí já vai ajudar demais nesse momentozinho aí de 13 dias, né? Super recente de pós-operatório. A minha barriga de grávida. Como assim? 3 meses de pós-operatório. Ó, tem pessoas com barriga chapada, muito bom. Inchada, pochete, estufada. Estômago estufado, inchada. Eu estava com 3 semanas de abdominoplastia e masto. O meu médico falou que posso retornar aos exercícios com 3 meses. Perfeito. 3 meses normalmente é o tempo que eles liberam para você voltar aos exercícios da vida. Quais são os exercícios da vida e não os exercícios do método? Porque dentro do método você pode fazer em qualquer momento, tá? É que muitas vezes o médico ainda não sabe desse acompanhamento nosso aqui, tá? Os exercícios que todo mundo sabe, que o médico libera você, exercícios de academia, exercícios de outras atividades que você pode começar a fazer a partir de 3 meses, né? Qual exercício pode arrebentar os pontos da diástase? Exercícios que aumentam muito a pressão dentro do abdômen. Abdominal convencional, aqueles que forçam muito. Eu vi perguntando de prancha também, né? Alguém perguntou da prancha, eu já vou falar. A prancha, para você fazer uma prancha bem feita, você não vai conseguir sair da cirurgia e fazer a prancha, tá? A prancha, ela força não só o seu abdômen, mas ela força todo o seu corpo.
Então, para você chegar num nível de fazer prancha com segurança e não atrapalhar os pontos, você tem que fortalecer muito profundo o abdominal, né, lá dentro, para você conseguir estabilizar a sua coluna. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas entendem que a prancha é um exercício balela. E não é, porque quando você faz a prancha incorreta, a sua coluna vai doer. A sua barriga não vai segurar a coluna. E aí você tá fazendo errado. Você tá forçando os pontos da diástase, tá prejudicando a sua coluna e não tá resolvendo muita coisa ali não, tá? Tá mais atrapalhando do que ajudando. Então, não façam assim, não façam. E a corrente russa não serve? Olha só, a corrente russa, as correntes, né, a eletroestimulação, o que ela vai fazer? Ela vai mandar um estímulo para o seu músculo mandar um estímulo para o seu cérebro devolver o estímulo e você ter uma contração. É isso que a corrente faz, né? Então a corrente, ela estimula o músculo, leva o estímulo para o cérebro volta e contrai o músculo. Na minha opinião, correntes é para músculo doente. Músculo pós-AVC, que não movimenta mais, que não tem estímulos mais. Músculo de pacientes que tem hipotonia, né? Ou seja, tá com lesão nervosa. Então, normalmente as correntes, elas foram desenvolvidas para aquele músculo que não tem mais estímulo. Então a corrente, ela faz o quê? Ela dá o estímulo que o músculo precisa. Só que o músculo pós-plástica, gente, ele é um músculo saudável. Ele tem todas as inervações ali. Então, beleza. Mas a corrente é legal, todo mundo tá usando. Tudo bem, a corrente russa, ela vai potencializar o que você precisa fazer ativamente. Então não é você deitar na maca, levar um monte de choquinho e achar que vai sair de lá zerada, boa, forte. Não vai. Até porque a corrente, ela vai atingir músculos superficiais. Ela não vai chegar em músculo profundo, tá? Então, ajuda? Sabe aquela coisa? Atrapalhar não atrapalha, entendeu? Mas muitas vezes a corrente, ela pode te dar uma falsa mensagem de contração. E aí você você tem que fazer a atividade junto com a corrente. Não só a corrente. Entende? Mas nesse sentido, tá? Eu até tentei fazer, né, a Josi falou, eu até tentei fazer abdominal, mas a minha barriga inchava. Por que isso acontece? Muitas vezes o abdominal da academia, ele é um abdominal de alta pressão. Quando você força o músculo que tá fraco, você gera uma inflamação ali. E aí muitas vezes as pacientes, né, vocês saem de uma condição que estava tentando cicatrizar, aí vocês vão lá e fazem um abdominal forte, um abdominal de academia, e inflama mais ainda lá dentro. Então tem que ter esse time aí, esse cuidado para não acontecer isso, tá? Vamos lá. Tento ativar o abdômen em todos os exercícios. Eu estou com 4 meses, faço academia menos abdominal. Só faço cardio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, meninas. Vou responder mais algumas. 11 meses. Priscila, 11 meses de cirurgia, estou na academia desde os 60 dias. Parabéns, mas você tá trabalhando o seu músculo abdominal na academia? Como é que tá aí a sua barriga?
a Josi, tenho medo de forçar os pontos, né, no exercício da academia. Exercícios que forçam os pontos do abdômen. E é exatamente esse cuidado que vocês precisam ter. Então, qual que é o meu cuidado, meninas, com relação ao abdômen, com relação ao fortalecimento da musculatura abdominal de vocês no momento do pós-operatório? E entendam, pós-operatório é para a vida inteira. Vocês vão estar a vida inteira pós-operada, porque sempre vai ter uma cicatriz aí, sempre vai ter um ponto aí. Entendeu? Então, assim, pós-operatório, acabou, é sempre agora. Eu acho que o cuidado você vai precisar ter sempre. Depois que você faz uma cirurgia plástica, sua vida muda, né? Seu corpo não é mais aquele mesmo sem cicatrizes. Agora você tem um corpo cheio de cicatrizes lá dentro, tá? Então, esses cuidados com relação ao abdômen, à cicatriz, a forçar a cicatriz, ele é um cuidado que você vai ter que ter para sempre, tá? Eu entendo dessa maneira. Por isso que muitas vezes acontece de pacientes que estão com mais tempo de cirurgia, meses, precisarem voltar para o bloco. Porque achou que estava tudo bem, começou a intensificar, e aí começou a estufar, e começou a piorar, inflamou de novo, volta o processo inflamatório, e a pessoa não sai do ciclo da inflamação, tá? Então, é diminuir a inflamação, fortalecer o abdômen, tira o macaquinho para você ter uma vida normal, para você ter uma vida natural, sem aquelas compressões, sem ficar refém de cinta, sem ficar refém de coisas para desinchar o tempo inteiro e sem ficar com medo. Então, vocês vão perder o medo, porque o abdômen de vocês vai ficar mais forte. Então, esse medo, será que vai? Não vai. Não vai acontecer. Os exercícios, né, da metodologia, o cuidado que eu tenho com os exercícios nas minhas pacientes, em consultório e também aqui no online, é exatamente isso, ó. Esse exercício aqui não vai sobrecarregar a sua cicatriz, ele não vai sobrecarregar os pontos, não vai aumentar a pressão dentro do seu abdômen. Então, dentro desse raciocínio, a metodologia que eu trabalho é a respiração associada à postura, associada à mobilidade e associada à consciência corporal. A consciência corporal faz toda a diferença, tá? Exercícios que envolvem consciência corporal, ou seja, eu estou entendendo onde o meu corpo está no meio, entende? É mais ou menos isso, assim. As minhas alunas falam assim, parece que agora eu tô lembrando que eu tenho um músculo, né? Então você vai criando uma consciência do seu corpo durante o dia, durante o trabalho. Então você vai carregar isso, essa consciência, esse fortalecimento. Então a postura muda, a flexibilidade muda, a barriga muda. Então existem inúmeros outros benefícios com relação à metodologia. Esses exercícios é para a vida, são exercícios que você vai levar para sempre. Me perguntaram aqui, Lu, mas 1 ano não é muito? Gente, 1 ano é o acesso que vocês têm aos exercícios. Não é o tempo que vai demorar para ter resultado, tá? O resultado muitas vezes tem em 1 dia. Eu tenho várias alunas aqui que na primeira sessão já falou, nossa, já valeu, entendeu? No primeiro exercício. Então, dependendo do momento ali que você tá, é muito rápido a sua evolução, tá? Então, tem pessoas que melhoram com 1 semana, tem pessoas que melhoram com 2 semanas, 3 semanas, o primeiro mês. Agora eu posso te falar, com toda certeza, em 1 mês a sua barriga muda, tá? A sua barriga muda completamente. Com exercícios que você vai fazer na sua casa, com exercícios que você vai fazer a qualquer horário do seu dia. Então, é bem flexível e é pouco tempo. Os treinos do MBC em torno de 20 minutos, rapidamente você faz. Você pode fazer no quarto, em qualquer lugar, no banheiro,
Às vezes a paciente ainda tá com um macaquinho, o que eu oriento? Falei, a hora que você vai tomar banho, porque pra tirar o macaquinho é um rolê todo, né? Tira macaquinho, tira placa, tira tudo. Então vamos aproveitar o tempo e aí você faz o seguinte, vá tomar banho, quando você for tomar banho, você já vai tirar as compressões e ali você faz o seu momento do exercício, entendeu? Ou de manhãzinha, ou à tarde, ou à noite, ou a hora que você for tirar o macaquinho, tirar tudo, você vai lá e já faz o exercício, já toma seu banho e depois retoma. Mas tudo isso a gente vai conversar no melhor, assim, quem realmente tiver, né, o interesse em conhecer mais, a gente vai falar mais sobre isso dentro do evento, dentro da Semana Barriga Chapada. O que eu queria trazer para vocês hoje é o cuidado com relação aos exercícios de alta pressão dentro do abdômen, abdominal clássico de academia, prancha, abdominal que aumenta a pressão dentro do abdômen para você não sobrecarregar os pontos da aplicatura do reto abdominal, da diástase e nem daquela cicatriz embaixo ali. Quando a gente aumenta a pressão, a gente não só sobrecarrega os pontos da cicatriz, mas a gente empurra a barriga para frente, fica mais inchada, força mais o abdômen e não fortalece o músculo, tá? Não fortalece. Então, cuidado aí com esses exercícios, cuidado com a respiração de vocês, a postura, fiquem atentas com essa consciência corporal, né, que vocês têm, as pessoas que já estão indo para academia, prestar mais atenção, né, nos movimentos, nos exercícios. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença para vocês terem um resultado mais satisfatório, uma qualidade de vida melhor, tirarem a malha com mais segurança, né? Então eu acho que é o desejo aí de todo mundo. E ficar livre para usar um biquíni, ficar livre para colocar uma roupa legal, para se sentir bem, olhar no espelho e falar assim, poxa, agora eu tô legal, tô bem, vou manter, sabe? Eu acho que esse é o principal objetivo, né, que a gente busca, tanto na cirurgia plástica quanto depois ali do pós-operatório, a gente busca uma melhora da autoestima. E muitas vezes, só o fato da barriga estar inchada, estufada, já deixa a gente lá embaixo, não é? Porque todo mundo queria uma barriga chapada. A hora que tira a macaquinha, tira a cinta, a barriga fica lá, meio mais ou menos, meio torta, por uma questão simplesmente muscular e que a gente conseguiria resolver rapidamente, né? Com técnicas corretas, exercícios corretos, seguros, que vão ajudar você a fortalecer o abdômen. Eu quero deixar aqui meu último recado com relação à nossa semana. Se você ainda não entrou para o nosso grupo, é só digitar MBC, entrar para o nosso grupo, a gente vai mandar todos os links através do nosso grupo de WhatsApp. Dentro desse grupo, a gente vai mandar os links as notificações das lives que está acontecendo agora, da semana, e também as aulas da próxima semana. Já é semana que vem, né? Já é semana que vem, gente, tá aí. Na segunda-feira, dia 2, nós vamos liberar a nossa primeira aula, também às 8 horas da noite. Só que não vai ser aqui no Instagram, vai ser no nosso grupo, o link vai estar lá. Então não vai ser ao vivo aqui no Instagram, tá bom? Só para avisar vocês que a gente tá aqui nessa sequência de lives e tudo, e a semana o evento não acontece aqui no Instagram. Ele vai acontecer no YouTube, mais fechado, para quem realmente tá interessada em saber um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo no pós-operatório. É online, é gratuito, basta você entrar para o grupo para receber os nossos links. E o dia 9 nós vamos abrir as vagas do MBC, então estejam preparadas. No dia 9 a gente vai abrir as vagas e na semana Barriga Chapada nós vamos explicar para vocês todas as ofertas, valores, como que vai ser o programa, como que é esse acompanhamento. Então fiquem ligadas que a gente vai passar todas as informações. Nessas lives, o objetivo aqui é trazer um pouco mais de clareza, ajudar vocês em cada momento aí do pós-operatório, para que vocês passem também por esse momento do pós-operatório mais rápido e mais tranquilas, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todas vocês. Quem eu não respondi, tiver alguma dúvida mais específica, pode me chamar no direct, que eu vou tentar responder todas vocês. Independente do tempo de cirurgia, eu vi que tem gente que tem 1 ano,
tem mais tempo de cirurgia, tem gente que tá bem no iniciozinho, tá? Ali 9 dias, 13 dias. Quanto antes, melhor, gente. Quanto antes, melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? Placa. Gente, me manda no direct, tá bom? Eu não posso estender muito aqui na live, mas me mandem as dúvidas de vocês no direct pra gente conversar com mais detalhes ali, cada caso de vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Amanhã nós teremos a nossa sexta live e amanhã vai ser muito especial, hein? Amanhã vai ser a nossa live diagnóstico. Quem aí já participou da live diagnóstico? A live diagnóstico eu chamo uma de vocês para entrar na live e a gente faz um diagnóstico aqui do seu caso, tá? Então, se você quer entrar na live amanhã, conversar comigo, esteja comigo amanhã, seja a primeira a bater aqui pra gente conversar e fazer a live juntas, né? Eu vou ver a sua barriga, a gente vai conversar sobre o pós-operatório, os ajustes ali, como é que funciona, o que você precisa fazer, quais as dicas. Então, quem tiver interesse amanhã de entrar na nossa live diagnóstico, eu acredito que vai ser uma pessoa só, dependendo da dúvida ali, do momento. Mas quem chegar primeiro, aperta aí que eu chamo aqui na live, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, uma excelente noite e eu espero todas vocês amanhã na nossa live. Um beijo e até amanhã.